Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Hoje nós vamos orar no Salmo 103. Eu quero falar algo também. Em Provérbios diz que para tomarmos cuidado com quem pisca, ou que dá um sorriso, ou que dá um sorriso e pisca. Porque essa pessoa está com más intenções. Também diz que farei com que esses falsos venham e se ajoelhem a vós. Então Deus vai fazer com que talvez falsos profetas venham e se ajoelhem diante de nós. Jesus Cristo te ama muito, muito. Vamos orar hoje no Salmos 33. Profetiza na sua vida o Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém louvor. Os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajuda as águas do mar, como no montão, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem homem valente se livre pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto não temos confiado no seu santo nome. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Este foi o Salmos 33. Deus abençoe a sua vida ministerial, a sua vida matrimonial, a sua vida financeira. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, que os planos e projetos de Deus se realizem e se cumpram na sua vida. Que os mistérios de Deus estejam presentes na sua vida, assim como na vida dos profetas através de Deus aqui da Bíblia. Como Elias, que foi levado ao céu sem conhecer a morte. Como Moisés, que conversava com Deus face a face. Muitas vezes eu tenho visto para não ir com a força, com a própria força, para receber dos ministérios, dos dons espirituais, nos mover dos tempos de bênção de Deus, algo assim, nos modos divinos, espirituais. Nós temos que estarmos presentes, buscando primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho visto muitas palavras falando para não ir com a força, com a própria força. Eu não entendia o que era a própria força. A própria força, por exemplo, quando você está jejuando, orando, você vê aquilo como um desafio, um exercício físico, uma competição de jogo, como se você estivesse jogando, como algo que atribui algo a você, uma atribuição, algo que pode lhe dar mais um sentimento de conquista, ou algo que você se torna, como se você se sentisse melhor por você mesmo, como se você fosse mais adulto, mais crente, mais firme, mais espiritualizado. Este sentimento mais, como se fosse de elevação, um sentimento não é saudável, não é contra a humildade, de fazer o jejum. Muitas vezes os satanistas eles jejuam e são jejuns funcionais, mas para o jejum ser funcional ele precisa ser de entrega, com sede de Deus, com humildade, com a simplicidade, com a sede do Espírito, com o desejo, especialmente naquela área do jejum, somente aquela área, nada de
de sentimento de contribuição para algo físico. Na hora de jejuar para ter um carro, por exemplo, se você for jejuar para ter um carro por áreas financeiras, a gente não... Eu vi no vídeo que a missionária ensinou que a gente não deve orar pedindo exatamente o carro, mas em jejum, um jejum espiritual, assim, contra os principados, os potestades e os poderes que tentam contra e põem obstáculos contra a sua finança, contra o seu financeiro, contra a sua capacidade de bênçãos, de graças de Deus divinas em finanças. E ela, a missionária, disse, né, que algo assim, né, que os satanistas eles jejuam melhor e muitas vezes tem mais resultado do que alguns cristãos, porque eles jejuam não com alguns sentimentos por cima do jejum, mas eles jejuam sem esses sentimentos, e jejuam com mais humildade, né, com mais entrega, com aquele real e fiel desejo mesmo da oração, de humildemente pedir a Deus, sem nenhuma suposição, sem nenhuma coisa a mais, com amor, com fé e com a sede de Deus, com a simplicidade e humildade, e contrário à carne, consumindo tudo que é carne e tendo humildade. Aleluia, Jesus Cristo te ama muito, muito. Até a próxima nação, se Deus quiser. Deus guarde e proteja e guie no seu propósito de vida.